Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. Então já peço para vocês, como sempre, dar aquela moral, deixar aquele joinha aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, lembrar vocês que aqui tem vídeo com notícias do Vasco todos os dias, trazendo aí tudo que aconteceu durante o dia e também durante a manhã. E à noite nós entramos ao vivo aí para trocar uma ideia ali por volta das 10 da noite, para falar aí, trocar uma ideia, falar sobre futebol, política, contratação. Então já se inscreva aqui no canal e não deixa de ativar aquele sininho de notificações, beleza? Então no vídeo de hoje, galera, vamos estar falando aí sobre toda essa questão que está acontecendo dentro do clube nesse momento, a saída do Zé Ricardo, possíveis substitutos que possam estar assumindo o comando técnico do clube nesse momento. Vamos também estar falando sobre a questão dos reforços e contratações, como fica toda essa situação aí dos jogadores indicados pelo Zé Ricardo para a diretoria do Vasco estar correndo atrás de contratar esses jogadores. E no final, vamos falar aí sobre o momento que o Vasco vive, né? Toda essa questão complicada de política, de diretoria. Então vamos estar dando uma palhinha sobre isso, o que é o melhor para o clube para poder caminhar para frente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, beleza, galera? Então, mais uma vez, peço vocês darem aquela moral, deixarem o joinha aqui embaixo para poder o YouTube divulgar, né, ainda mais aqui o canal e a gente continuar crescendo cada vez mais, beleza? Então, galera, vamos começar falando aí sobre essa polêmica saída do Zé Ricardo, tudo que aconteceu. Eu aqui no canal já vinha falando há algumas semanas que cada entrevista que o Zé Ricardo dava, tava na cara que o Zé Ricardo não estava satisfeito, não estava feliz. Toda entrevista ali ele ficava cada vez mais cabisbaixo, com a voz cada vez mais estranha, né? Tava vendo ali, tava óbvio que o Zé Ricardo não tava confortável dentro do Vasco, tava ali, a saída dele era iminente, eu já tinha falado isso aqui algumas vezes, aqui em algumas ocasiões, e ontem culminou realmente, após a derrota pro Botafogo. O Zé Ricardo acabou pedindo demissão, o clima já estava horroroso dentro do Vasco, o Zé Ricardo já estava ali mostrando sinais de que não estava satisfeito com muitas coisas. Na semana anterior teve aquela foto, né, que os jogadores postaram tirando sarro da torcida do Vasco, que deixou o Zé Ricardo muito chateado. A questão política e financeira do clube, outra questão que o Zé Ricardo não estava nem um pouco satisfeito em ver como que as coisas estavam acontecendo dentro do Vasco e deixava o treinador muito triste. E na sexta-feira a gota d'água foi a questão da transferência, né, como a gente já tinha falado aqui, do Evander para o Atlético Mineiro e a vinda de dois jogadores do Atlético Mineiro para o Vasco, acabou ali culminando, obviamente, com o Zé Ricardo se sentindo ali um boneco, né? Parecia que o Zé Ricardo falou uma coisa, o Alexandre Campelo foi e fez outra, a voz do Zé Ricardo praticamente foi nula. O que o Zé Ricardo falou acabou não acontecendo, ele já tinha dado como certa a contratação, né, a troca entre os dois clubes, e o Campelo no final da noite ali acabou barrando a negociação e deixou o Zé Ricardo praticamente com a cara no chão, né, porque o cara vai lá, confirma uma coisa, o presidente do clube vai lá e faz outra. Ou seja, Zé Ricardo pediu demissão, não é mais o treinador do Vasco, e nesse momento aí o Vasco dá basicamente com o Valdir Bigode como treinador interino. Eu desejo aqui ao Zé Ricardo boa sorte na carreira. Eu acho que apesar dele ter muita teimosia em certos momentos ali, tá escalando jogadores em posições que a gente não acreditava ter escalado, ou jogadores que a gente não queria que ele escalasse, acima de qualquer coisa, eu vejo o Zé Ricardo um cara íntegro, um cara honesto, um cara ali que abraçou a causa do Vasco em um momento complicadíssimo, que foi um momento no começo do ano, e também no ano passado, quando o Vasco estava brigando ali no final da tabela, ele conseguiu colocar o Vasco na Libertadores. Então agradeço ao Zé Ricardo pelo trabalho, pela honestidade, e desejo boa sorte aí na continuação da carreira dele. Quem sabe um dia, no futuro, ele possa voltar pro Vasco aí, nunca se sabe o que pode acontecer, né? A gente sabe que muitos treinadores vão e acabam voltando, então vamos ver o que acontece, e é isso aí. Agora vamos falar sobre um possível substituto para o Zé Ricardo, né? Obviamente o foco agora é esse, interinamente o Valdir Bigode vai assumir, segunda-feira e amanhã ele já assume o comando técnico do Vasco, já vai treinar os jogadores aí em campo, e agora fica aquela dúvida, a diretoria do Vasco vai correr atrás de treinador, vai efetivar o Valdir Bigode como o treinador principal do Vasco? Eu deixo essa pergunta para vocês aqui, deixem nos comentários o que vocês pensam. Você acha que a diretoria do Vasco tem que estar correndo atrás de um treinador aí de nome, um cara ali mais experiente, ou vocês acreditam que uma oportunidade para o Valdir Bigode seria interessante para ele mostrar o trabalho e de repente aí ser efetivado como comandante do Vasco? Na minha opinião, tem os prós e tem os contras. Os prós são, o Valdir Bigode é um cara que já conhece o clube, já está lá há muito tempo, já conhece os jogadores,
jogadores, e é um cara ali que tem uma identificação com o clube muito grande, né? Ele já foi jogador do Vasco, já foi ídolo do Vasco, e além de tudo, o salário do Valdir Bigode, obviamente, não é um salário muito alto, né? Um cara ali que vem como assistente técnico, então se fosse efetivado, obviamente teria um reajuste salarial, mas eu não acho que chegaria nem perto de um treinador aí como Cuca ou qualquer outro treinador, obviamente, mais famoso do futebol brasileiro. Os contras que vejo, aí, na minha opinião, são falta de experiência, obviamente não é um treinador profissional, nunca foi, tá apenas começando aí nessa carreira futebolística de treinador. O segundo é a questão dele, obviamente, pegar o Vasco num momento complicadíssimo, vai que o Vasco perde ali 1, 2 jogos no comando do Valdir, o que acontece? A torcida vai ficar enlouquecida e vai querer que ele seja o próximo a ver o olho da rua no Vasco. Então é mais um ponto negativo, o cara ali tá entrando num momento complicado, o Vasco ali tá no meio da tabela, passando por um perrengue do caramba em relação à política financeira e também questão do time ser muito fraco tecnicamente, então essas duas questões aí me dão um pouco de medo. Se você me perguntar, eu acho que testa o Valdir nesses próximos 3 jogos aí antes da Copa do Mundo, ver o que vai acontecer, se ele for bem, efetiva, se não for bem, corre atrás de treinador, na minha opinião é isso que deveria ser feito para poder a gente ter uma noção aí do que a gente pode esperar do Valdir Bigode. E já estão começando a ser nomes cogitados aí, hoje pintou o nome do Vanderlei Luxemburgo já, em alguns corredores de São Januário. Para mim, eu quero ver Vanderlei Luxemburgo muito longe do Vasco, para mim ele já é um cara ultrapassado, é um cara ali que não deu certo em nenhum clube que ele passou nos últimos 2 ou 3 anos, e terceiro, ele é mulambo, então para mim não ia funcionar no Vasco, até porque a torcida do Vasco, primeiro dia que o Luxemburgo botar o pé em São Januário, o nego vai ficar maluco e vai xingar ele do começo ao fim do jogo. Então para mim o Luxemburgo tá fora, não gostaria nunca de ver ele sendo técnico do Vasco. O segundo, até que eu cogitei ontem, foi o nome do Jair Ventura, que é um treinador aí também novo, com perfil parecido com o do Zé Ricardo, tá no Santos nesse momento, tá vivendo um momento complicado lá, muita pressão, pode ser que ele acabe caindo no Santos, e o Zé Ricardo é um dos treinadores que também é cogitado no Santos, então pode ser que de repente, se o Valdir Bigode não der certo, o Jair Ventura pudesse ser uma boa opção aí pro Vasco no futuro, até que porque também não tem um salário altíssimo, é um cara, como eu falei, ainda novo, né, nesse mercado de treinadores, ainda tá começando ali a carreira, tem uma perspectiva boa, é um cara estudioso, e de repente seria uma boa opção pro Vasco, caso o Bigode aí não consiga ser efetivado no cargo. E obviamente vão começar a pintar vários outros nomes aí de outros treinadores, vocês podem ter certeza que os próximos dias o que não vai faltar vão ser nomes de jogadores. Vai ser falado do Celso Roth, vai ser falado do Guardiola, vai ser falado do Zidane, vai ser todo mundo, vai ser cogitado no Vasco, vocês podem ter certeza disso, mas eu acho que o Valdir Bigode deve ficar nesses próximos 3 jogos, e daí a gente decidir aí o que vai estar acontecendo em relação ao próximo treinador do Vasco. E aí me leva já para a próxima questão, que eram reforços, contratações, que o Vasco estava aí já no mercado ali, tentando trazer lateral direito, tentando trazer meio campo, atacante, e todos esses jogadores que o Vasco estava trazendo eram indicações do Zé Ricardo, né? Eram jogadores que o Zé Ricardo tinha estudado o mercado, tinha indicado para a diretoria estava tentando se movimentar para trazer esses jogadores, Arancibia, Gilberto, um lateral direito aí que a gente ainda não sabe quem era esse jogador. E agora como é que fica isso? Na minha opinião, isso aí vai ficar em segundo plano. Infelizmente vai ficar em segundo plano, porque eu acho que se não se reforçar o Vasco vai se complicar para o restante do ano do Campeonato Brasileiro. Nosso elenco é fraquíssimo tecnicamente, precisa se reforçar, tem ali disposição, tem garra ali nas partidas e tudo mais, mas isso não é o suficiente para poder conseguir ir bem no Campeonato Brasileiro, ainda mais a quantidade de jogos, né, que tem no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, se não se reforçar, vai se complicar. E se são indicações do Zé Ricardo, já conversa com o Valdir Bigode, ou então já vai contratar um outro treinador aí, já conversa com esse outro treinador o quanto antes, porque essa parada da Copa do Mundo aí que tá chegando, a gente já tem que ter ali um elenco para estar treinando, para poder colocar esse time junto, para poder ali dar uma estrutura, dar uma certa canja para esse time, para quando voltar depois da Copa, já tá embalado para poder ir bem aí no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Sul-Americana também. Então, na minha opinião, obviamente que os reforços que o Zé Ricardo indicou, pode ficar uma coisa meio complicada agora, porque a gente sabe que ele não é mais o treinador do Vasco, isso aí acaba também afetando a parte do jogador, que ele vai falar, pô, o Zé Ricardo que me indicou, se eu for pro Vasco agora, será que eu vou realmente ter a moral que eu ia ter com o Zé Ricardo lá dentro? Então fica aquela questão, a gente não sabe aí como que isso aí vai ser definido, mas na minha opinião tem que se reforçar.
independente de treinador, o Vasco tem que se reforçar, senão vai ficar complicado a situação do Vasco. Então tem aí que tá correndo atrás de jogador, vai atrás do Gilberto, vai atrás de outro atacante se não for o Gilberto, vai atrás de um meio de ligação, porque Giovanni Augusto tá complicado, não consegue ali ser aquele meio de ligação que a gente precisa. O Wagner oscila demais, o Thiago Galhardo vive machucado, então a gente precisa muito que o Vasco corra atrás dessas duas posições, principalmente também um lateral direito, porque a situação tá complicada. O Luiz Gustavo não é lateral direito, Rafael Galhardo não consegue desempenhar um futebol à altura de estar vestindo a camisa do Vasco, então tem que estar correndo sim atrás de reforços urgente. Então é isso aí que a gente tem que falar aqui. E agora falar um pouquinho sobre esse momento, né, que o Vasco vive, um momento aí tenebroso, um momento horroroso. O meu maior medo esse ano, meu maior medo, não vou mentir pra ninguém aqui, é o Vasco cair pra segunda divisão. Cara, se isso acontecer, vai ser a pior coisa que poderia acontecer dentro do Vasco. O Vasco já não consegue patrocínio, a torcida já não abraça o clube. Você me imagina que o Vasco caia pra segunda divisão no ano que vem? Aí, cara, vai complicar ainda mais. Campelo aí vai ficar mais perdido do que já tá. A verdade é essa. Ele já tá perdido no comando do Vasco hoje. Ele já tá ali no meio de um tiroteio, vindo bala de tudo que é lado ali. De Eurico Miranda, Roberto Monteiro, Júlio Brandt de um lado e todo mundo ali. Aquela situação política pegando fogo dentro do Vasco. O cara já não consegue fazer nada. Se o Vasco cair pra segunda divisão, aí, meu camarada, aí que a situação vai ficar realmente complicadíssima, mais do que já tá. Então, é por isso que eu tô dizendo aqui, tem que se reforçar, tem que aí ou trazer um treinador que vai entender esse time, conseguir botar esse time pra jogar de alguma forma, pra conseguir ele se manter no Campeonato Brasileiro, nem que seja no meio da tabela. Eu esperava aí, tinha esperança que o Vasco pudesse conseguir uma classificação na Libertadores, mas nesse momento aí, pra mim o que mais importa, já tá chegando ao ponto de não brigar por rebaixamento. Eu tô aí já ficando nervoso com essa situação do Vasco, triste demais, e o clube vive um momento caótico, briga de poder, briga política, financeiramente o clube está devastado, não tem um patrocínio, os planos de sócio-torcedor aí cada vez declina mais em relação a pessoal que quer virar adepto por causa da situação do futebol do Vasco, que é normal. O time perde, quem que vai querer se associar ao clube? Ninguém, isso é super normal. Então é basicamente isso aí. Eu acho que a torcida vai ser um fator importantíssimo no restante do ano. Eu acho que se a torcida não abraçar aí pelo menos o futebol do clube, não for aos jogos, não apoiar, eu acho que vai ficar difícil a situação, vai ficar cada vez pior. E é isso, galera. É um momento triste, é um momento complicado, e a gente precisa aí da união da torcida, não só para apoiar o time, mas também para, se quiser protestar, se quiser aí falar o que pensa, é o momento, cara, é o momento. E vamos torcer para essa parada de Copa do Mundo aí poder ajudar o Vasco nesse momento, porque por mim parava hoje, e voltava lá em agosto. Só que a gente sabe que o Vasco ainda tem 3 jogos, sendo que são 2 fora de casa, contra o Cruzeiro, contra o Inter, e um contra o Sport dentro de casa. Se o Vasco fizer 3 pontos nesses 9, eu já vou te falar que não tá ruim, porque Cruzeiro e Inter fora de casa, a chance do Vasco ganhar ou empatar é muito difícil. Então tem que torcer pelo menos pro jogo contra o Sport São Januário, o Vasco conseguir os 3 pontos, que nem isso tem conseguido, né? Então é basicamente isso aí, família, tamo junto, que de vascaíno pra vascaíno, vocês sabem, dá aquela moral, deixa aquele like aqui embaixo, aquele joinha. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito e seguir as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, porque amanhã tem sorteio de camisa ao vivo aqui no canal, beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, vamos que vamos. Mais tarde, às 10 da noite, tem ao vivo, e é isso aí. Vasco! Tamo junto, família, valeu!